Vamos ao texto. Eu quero tirar uma dúvida com você. O capítulo de número 22, o verso de número 21. Antes do 21, a sua Bíblia tem um subtítulo. Tem um subtítulo em negrito, sua Bíblia. Eu acredito que todas as Bíblias devem ter um subtítulo antes desse verso. Antes do último verso, tem um subtítulo aí. Quantas Bíblias não tem? Não tem, vem direto. Qual é o último subtítulo que vocês têm? Advertência e bênção final, ok? Oi? Conclusão do livro. E não tem depois, vai direto ao 21, ok? Quantos tem o subtítulo? Também não tem? Tem o subtítulo, ok? Nós sabemos que os subtítulos da Bíblia Sagrada foi coisa estabelecida por quem compilou, por quem fez a junção. Nós já aprendemos isso no estudo bíblico, que o subtítulo não se trata de um canon, não se trata de um texto santo. O subtítulo foi feito por estudiosos dos séculos passados, que entenderam que para nossa compreensão se fazia necessário ter algumas explicações sobre o que então está se tratando, o que vem abaixo, ok? É por isso que isso muda. E também muda algumas traduções, porque você sabe, a Bíblia foi traduzida do original hebraico, do grego original, hebraico original, para alemão, depois foi traduzido para outras línguas, depois foi traduzido para o inglês, e só depois, fora traduzido ao português. Enfim, eu queria usar o subtítulo que contém na minha Bíblia, o que não vai fazer diferença nenhuma, porque na verdade é o que o texto que nós então iremos abordar, é do que ele se trata. Então eu vou ler o subtítulo, pedir a você que nós possamos fazer uma oração, e depois a gente então vai tratar a questão do verso, ok? Então o subtítulo diz assim: a bênção, ok? Ou conclusão do livro e bênção final, tá certo? Em todas as outras epístolas de apóstolo São Paulo, você vai ver também, sempre no final, dizendo a bênção, o que nós chamamos hoje de bênção apostólica. Quando terminamos o culto, antes de terminar, damos a bênção apostólica. É exatamente isso que acontece no final de todos os livros do apóstolo São Paulo. E Deus em Jesus fez questão de que o capítulo de número 22, verso de número 21 de Apocalipse também tivesse um fechamento do livro da Revelação, tivesse também um fechamento que creio eu ser a bênção, ok? Feche por um instante os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós temos absoluta certeza que o Senhor está em nosso meio. Nós temos, ó Deus, absoluta certeza que o Senhor está a trabalhar em nossas vidas, que o Teu Santo Espírito está a trabalhar em nosso ser. Nós temos absoluta certeza, Deus, porque enquanto cantávamos, sentíamos a Tua presença, e como os Teus filhos falaram no passado, nós não podemos Te ver, mas podemos Te sentir, Deus. Podemos Te sentir em nós, podemos Te sentir fluindo em nós, podemos Te sentir orientando as nossas vidas, nós podemos Te sentir poderosamente transformando as nossas consciências a cada dia que passa, e esta noite não é diferente, Deus. Eu Te suplico por Tua voz, em meio à explanação, Deus, eu Te suplico pela Tua voz,
dentro das nossas almas, dentro dos nossos corações, dentro de nossos seres, e não só dentro dos nossos ouvidos. Eu te suplico pelo poder da tua palavra, que tal como a tua sagrada escritura diz, quando ela é lançada do Senhor para nós, ela não volta vazia, ela não retorna sem antes fazer o que apraz, tal como a chuva que cai e rega e faz brotar e dá semente ao semeador, ó Deus, assim é a tua palavra. Quando o Senhor a manda para nós, ela vem e faz brotar em nossas almas o fruto dela. Nós queremos estar expostos, nós queremos estar abertos, nós queremos estar à disposição. Senhor Deus, eu falo por mim, o meu coração está disponível ao teu evangelho. Eu gostaria de pedir aos meus irmãos nesta noite que pudesse dizer a Deus a mesma coisa. Senhor, o nosso coração está disponível, a nossa vida está disponível, o nosso ser está disponível. Nós não iremos ficar contando os minutos no relógio, nós não iremos ficar contando o tempo para tudo isso terminar e eu voltar à minha vida pecaminosa. Nós estamos disponíveis à tua palavra, Senhor. Fala conosco, Pai, é isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Deixe-me explanar uma consciência. Eu fiz questão de ler o subtítulo, porque a vontade que tenho esta noite, na verdade pela manhã, fazendo o meu devocional e me colocando à disposição do Senhor para este tempo, para este momento que é muito importante para mim, porque um pastor deve sempre estar preocupado com este momento. Este é um momento que coloca o futuro de um pastor em risco, quando ele não trata esse momento com responsabilidade, quando ele não faz o que tem que fazer. Eu garanto a vocês que certamente, biblicamente falando, certamente ele está comprometido e provavelmente compromete a sua eternidade. Então eu tenho essa preocupação todos os dias, todos os momentos da minha vida enquanto pastor. Eu tenho essa preocupação, a preocupação de saber, não o que eu quero, porque eu quero muita coisa, mas o que eu quero não tem poder nenhum, mas o que o nosso Deus tem então a tratar conosco. E isso é muito importante. Eu sei o quanto é importante para você estar aqui, porque para mim também já foi muito importante o meu momento de estar na igreja, de estar sentado ouvindo uma mensagem dizendo: Deus, fala comigo. E é nesses momentos que a palavra de Deus, poderosa por si só, porque ela não é poderosa porque eu entono a voz ou porque eu tenho uma boa retórica, ela é poderosa porque ela é poderosa. Ela é poderosa porque o poder está nela e ela por si só faz o trabalho dela. Nós temos somente a obrigação de, mesmo sendo pecadores, ungidos pelo Senhor, de explanar o texto que o Espírito põe em nosso coração. Então vamos lá. Tive vontade de falar sobre a bênção. A bênção que é genuína, que é verdadeira, que é bíblica. E é tão bom ser abençoado, não é verdade, meus irmãos? Se tem uma coisa maravilhosa na vida do ser humano, é ele sentir a bênção de Deus, é ele saber que Deus o está abençoando, que Deus está trabalhando na vida dele, e está dando a ele a sua bênção, está abençoando a sua história, está abençoando a sua vida, está abençoando o seu caminho. Isso é maravilhoso. Eu estava escrevendo um pouco sobre essa mensagem em casa pela manhã, e eu estava olhando e dizendo como é maravilhoso a bênção de Deus. Eu estava olhando para a minha vida, para a minha história, e fiquei pensando: meu Deus, quantas vezes mais eu vou olhar para essa igreja e vou ter essa sensação, essa certeza,
não é sensação, mas essa certeza deste sentimento de bênção. Porque quando que alguém imaginaria que aquele rapaz, que aquele menino, que aquele jovem iria ser um dia um pastor? E muito mais do que ser um pastor, iria, antes de ser pastor, ser um homem, iria chegar a ser um homem. E quem acreditaria que além de ele ser um homem, ele seria então um homem de Deus, um pai de família, um pai de filhos? Quem imaginaria, Cláudio, que aquele rapaz que andava pelas ruas e que todo mundo olhava e dizia, vai morrer, esse mais alguns dias aparece morto? Quem é que imaginava que ia chegar tão distante e ia ter tanto sobre a sua vida a bênção de Deus? Eu garanto que poucas pessoas acreditavam nisso. Eu estou dizendo isso porque ontem, Facebook é uma coisa muito, olhando para o lado ruim, é terrível, né? Porque Facebook hoje é um dos maiores promotores de adultério do mundo, enfim, mas existem algumas coisas que nos faz bem, e também no Facebook, como todas as outras coisas, Facebook tem algumas coisas que são super legais. E ontem à tarde, uma amiga de escola entrou no Facebook de uma outra amiga de escola, e o post dela embaixo foi: Pastorzão Duda, só Deus para fazer isso. E deu muita risada e disse: eu estou aqui a chorar, porque olhar você, as suas fotos, o seu filho, a sua vida, é quase que certo que o que aconteceu na sua vida foi um milagre. E eu depois fiquei com isso no meu coração e disse: eu fui abençoado por Deus. E eu sei que enquanto aqui estou falando para você, eu acho que você olha para trás, né, e diz: meu Deus, como eu fui abençoado por Deus. Como nós somos abençoados por Deus. Que coisa maravilhosa, né, Eliseu? Como a gente é abençoado por Deus, Eliseu. A gente tem uma coisa sobre nossas vidas que é a bênção de Deus, né, Fê? Como nós fomos abençoados por Deus. Fale a verdade, Lesão. Que coisa maravilhosa, pensar que eu ia chegar aquele dia e você ia dizer para mim: pastor, olha, desse tipo de mensagem aí, é dessa aí que eu estou precisando. E quem diria que estaríamos aqui há 10 anos, sobrevivendo, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, sem se vender a nada e nem a ninguém. Quer sentar, senta no lugar que você achar. O púlpito não é lugar de rico, o louvor não é lugar de músico, a tribuna não é lugar de quem fala bonito. A igreja é para todo mundo, a porta está aberta, não importa que carro você estacionou e nem com que carro você vai embora. Sobreviver isso há 10 anos, meus irmãos, eu garanto a vocês, é a bênção de Deus. Então, eu estava olhando isso, essa minha amiga se chama Marcela. Hoje continuou o tripudio em cima desse post. Alguns amigos entraram, um que é pastor em Campinas hoje também, Rogério Faria, e ele disse: então, pois é, não é só o Duda que virou pastor, eu também. Aí virou uma zoeira, porque eles falaram: meu Deus do céu, e eu fiquei olhando aquilo e falando: eu sou uma pessoa que Deus abençoou. Deus me abençoou. Quando Deus me viu naquela situação, eu costumo gritar isso quando canto grande ao Senhor, no refrão queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Toda vez que eu canto esse cântico, eu grito no meio. Quem quiser prestar atenção, fique à vontade, eu grito isso. Só o Senhor poderia ter feito o que fez. Só Ele. Não existia outra pessoa que pudesse me resgatar da onde fui resgatado, que pudesse olhar naquela situação e dizer: todo mundo falava que não, mas Ele dos altos céus dizia: vai. Todo mundo dizia: está morto. Ele dos altos céus dizia:
vai viver. Todo mundo falava, não presta. Ele dos altos céus dizia, além de prestar, eu ainda vou usar para confundir. Porque é isso que a Bíblia fala, que Deus usa os fracos para confundir os fortes, e os loucos para confundir os sábios, e usa os que não são para aniquilar aqueles que são. E depois ele diz, o Senhor escondeu estas coisas aos grandes, aos honrados. O Senhor escondeu todas as coisas deles foram escondidas aos grandes, irmãos. Nem Pilatos, nem Herodes, nem capitão nenhum, nem ninguém. Quem descobriu foi o Pedro, o pescador, o Tiago, o Mateus, cobrador de impostos. Quem descobriu foi o Paulo, assassino. Foi só esse tipo de gente que descobriu. Os grandes e poderosos ficaram isentos de conhecer a graça de Deus. E eu estava falando sobre a bênção, porque a bênção de Deus é uma coisa maravilhosa. Quando Deus, quando ele dá a bênção dele a alguém, quando Deus resolve abençoar alguém, quando Deus então tem um contato com alguém e diz, é agora, eu vou abençoar essa pessoa. É coisa maravilhosa, né, irmãos? É uma coisa única. Eu digo isso porque trago em minha vida a experiência da bênção de Deus, trago em minha vida a experiência do encontro com o Senhor e perceber isso. E eu conheço talvez 99% das histórias que aqui dentro estão. Eu, pelo menos conheço um pouco de cada história, não é? Algumas eu conheço tanto que tenho até medo de conhecer tanto assim. Mas eu conheço muitos de vocês, e posso dizer que muitos de vocês foram literalmente, se não todos, abençoados por Deus, de uma forma única. Um estacionou o carro, a família estava destruída, o outro veio para fazer um agrado para a mulher, chegou aqui, Deus abençoou ele. A outra veio gritando, falando que não queria saber mais de casa, chegou aqui, agora é a mãe que serve a Deus. O outro disse que não queria mais saber da igreja, porque nunca mais ia entrar numa igreja, nem ia pegar em coisa nenhuma, nem instrumento, nem microfone. Hoje prega, ensina, louva a Deus, e as coisas assim funcionam. Não é? Nós vimos e a gente vê Deus abençoar o seu povo, não é verdade, irmãos? Aleluia. Podia parar por aqui, né, irmãos? Eu acho que alguns de vocês estão dizendo, esse negócio não está muito certo. Enfim, é muito bom, cara. Mas eu tenho uma pergunta a nos fazer. O que é a bênção? Isso é uma coisa muito importante da igreja saber. Sabe como eu chamo esse tipo de culto? Eu chamo esse tipo de culto de continuidade. Às vezes você vem no domingo, a igreja está lotada, é um daqueles cultos espirituais em que todo mundo está disposto a adorar a Deus e glorificar, e você então sente aquela coisa maravilhosa, e você vai embora, e aí você diz, meu Deus, eu vou congregar nessa igreja. Mas aí quando você começa a congregar, você começa a perceber que os tempos da igreja não é feito só de momentos como os cultos de domingo. É feito de cultos de continuidade, aonde a igreja se ajunta para que Deus possa dar continuidade, desenvolver a tua salvação. Este é um culto como esse. O que é bênção? Para a gente aprender o que é bênção, nós precisamos ler o verso de número 21. Se você quiser me ajudar, Maria, assim os irmãos não precisam ficar procurando na Bíblia. Verso de número 21. Olha o texto. A graça do Senhor Jesus seja com você, com todos. Ainda não compreendi, pastor. Vamos lá. Vamos compreender então, em nome de Jesus, o que é bênção. Porque eu então estava dizendo que eu fui abençoado, e eu estava afirmando que você também foi abençoado. Mas nós precisamos compreender o que é bênção.
Sabe por quê? Porque existe uma gama gigantesca de pessoas que estão dentro de igrejas hoje, mas que não sabem o que é a bênção, e chamam bênção qualquer coisa que lhe faz bem, e lhe chama maldição qualquer coisa que lhe faz mal. Mas o termômetro para dizer o que é bênção ou não, não é a palavra e a instrução divina, mas o seu bel prazer, a sua alegria, o que ele sente. Então, se eu estou querendo algo, e eu vou lá, dobro o meu joelho e falo para Deus: Deus, eu quero isso, e aquilo vem para mim, eu nomeio como bênção, porque eu queria, e Deus me deu, eu digo que Deus me deu. Se eu estou então precisando de algo, mas aquilo dá totalmente ao contrário, eu então digo que Deus não me abençoou. E muitos estão nos nossos dias indo além de dizer que Deus não o abençoou, dizendo que precisa se tomar uma decisão na sua vida porque está passando por um momento maldito, ou está passando por um momento terrível, ou está passando por um momento que eu preciso da bênção de Deus. E enquanto eu aqui estou falando, eu quero que você olhe para a nossa situação e perceba se alguma vez essa ideia já não passou perto de você. A ideia de nomear de bênção aquilo que te fez alegre, e nomear de não bênção ou maldição aquilo que te fez meio estranho, que não te fez contente, que não foi legal para você. Esse não é o caminho de se descobrir o que é bênção. O caminho para se descobrir o que é bênção é a palavra de Deus. E essa noite eu gostaria de, junto com vocês, sermos abençoados. Quantos querem ser abençoados? Aleluia. Espero que você queira, porque Deus há de nos abençoar essa noite aqui. Para descobrir isso, nós vamos ter que dissecar essa palavra graça. Quem compilou a Bíblia Sagrada disse que eram as últimas instruções, a bênção final, ou a bênção. E todas as epístolas de Paulo, você vai ver ele dizendo a bênção, a última bênção. É quando ele diz que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Que o amor de Deus, não é assim que a gente dá a bênção apostólica? Que o amor de Deus, a graça de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, hoje e eternamente, amém? É isso que eles chamam de bênção. É isso que a Bíblia chama de bênção. O quê? A graça do Senhor Jesus. Essa é a bênção de Deus. Mas para a gente entender como então olhar para o que está acontecendo em nossas vidas e dizer é bênção de Deus, nós precisamos dissecar essa palavra. Primeiro, ela deriva da palavra caris, C-H-A-R-I-S, da onde também deriva a palavra carisma. Você já deve ter ouvido falar nisso. Aquela pessoa é carismática. Nossa, eu tenho um amigo, ele tem muitos problemas, ele é terrível, só que ele é carismático, todo mundo gosta de ficar perto dele. Olha, eu estou indo numa igreja, tem um pastor lá, ele prega uma mensagem bacana, Deus usa ele, mas ele não tem carisma nenhum, ele é seco. O que é carisma? É caris, vem de caris, que quer dizer graça. Talvez você vai entender um pouquinho mais agora. Olha o que quer dizer caris no original: a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, pela qual Ele, Deus, exercendo sua santa influência sobre as almas, consegue voltar elas. Olha que texto. Consegue voltar elas, ou seja, elas estão caminhando à deriva na vida, e Deus, por sua misericórdia e bondade, e por sua santa influência, eu fiquei olhando, o que é santa influência? Aleluia.
Eu me lembrei, hoje eu vou usar bastante, porque essa mensagem falou muito comigo, ao meu coração, muito antes de falar com vocês. Santa influência, eu me lembrei de minha mãe colando no meu micro-ondas bilhetes com textos bíblicos, porque falar não adiantava, brigar não adiantava, mudar de casa não adiantava nada. Então ela passou a escrever bilhetes com mensagens bíblicas para mim. E eu confesso aos irmãos que isto é uma santa influência de Deus. Toda madrugada que eu chegava com fome, eu sabia que tinha comida no micro-ondas, mas antes eu tinha que me encontrar com uma influência santa, com a palavra de Deus, que a minha mãe deixava lá escrito para mim, todo santo dia. Eu tinha o prazer de encontrar com a minha irmã, balbuciando na sala, chorando nos pés do Senhor. Isto era uma santa influência. Eu tinha o prazer de acordar aos domingos com um louvor, tocando na sala, porque enquanto minha mãe fazia algumas coisas de casa aos domingos pela manhã, ela colocava louvores. Isto é uma santa influência. E esta santa influência de Deus diz que caris é a graça, é a bondade, a misericórdia pela qual Deus, exercendo sua santa influência sobre as almas, volta-as, consegue dirigir elas, consegue dar um novo rumo a elas, consegue indicar um novo caminho para elas, pela sua santa influência, que é uma bondade infinita. Porque se Deus fosse nos tratar com justiça, certamente nós conheceríamos o sofrimento de Jesus, porque por isso Jesus veio, para receber a justiça que nos era, que era para nós. Deus então estabelece sobre Jesus a sua justiça e a sua ira, e nos entrega a sua caris, o seu carisma, a sua bondade, a sua misericórdia, que nos influencia através da sua santa vontade, e que nos faz, Biro, milagrosamente encontrar o caminho dele. Se eu aqui contar um pouquinho do que aconteceu com você, Biro, que o Du Lustosa passou a congregar aqui, se eu contar um pouco da história do Du, como passou a encontrar, nós vamos perceber que isso é uma teia de influências, que o Senhor estabelece a sua teia de influência. É assim que funciona a igreja. Quem diria que o Du iria querer um dia estar na igreja? Todo mundo da família dizia que jamais, mas um dia ele foi filmar o batismo do Mateus, e quando ele filmava o batismo do Mateus, ele disse, ele contando para mim, ele disse que falou, nossa, eu não entendo isso, para que isso? Para que mergulhar numa piscina? Mas disse que quando ele foi editar o filme do batismo, ele começou a assistir uma vez, assistir duas vezes, assistir 3 vezes, 4, 5, 6, 10, 20, e de repente ele se viu em lágrimas dizendo, Deus me dá também essa misericórdia, e até que ele buscou o caminho do Senhor e encontrou o batismo também. Mas aí nessa teia de influência santa, ele foi na loja do Biro fazer um serviço, e na loja do Biro ele disse, Biro, você precisa ir lá na igreja, cara, você precisa conhecer ele. E quando que o Biro imaginou que um dia ele ia estar dentro de uma igreja de crente, quando na verdade a igreja de crente era só coisa de louco? Quando é? Vocês conseguem compreender o que é carisma, o que é graça? Graça é caris, é a bondade de Deus. Graça é a misericórdia de Deus, fazendo o quê? Atuando, influenciando, santificando o caminho do pecador, que não sabe como sair da vida que ele está, mas ele quer. Eu digo isso sempre a pecadores como nós. Eu falo, fique tranquilo, tal pessoa está lá sofrendo, tudo que ele quer e tudo que ela quer é sair daquela situação.
Não existe ninguém nessa terra sofrendo nesse mundo que não para dentro de casa, não é, Rafa? E pensa: meu Deus, será que minha vida vai ser isso a vida toda? Será que vai ser assim a vida inteira? Não, não vai ser assim. Por quê? Porque a cáris de Deus há de influenciar a sua alma. Aleluia. Olha lá. Então ela pega a bondade de Deus. Deus pega a sua bondade, a sua misericórdia. Ele exerce a sua santa influência sobre aquela alma. Aí pega aquela alma e volta aquela alma para o reino, para os caminhos do Senhor, caminhos que quem não está em influência divina não consegue entender, e não tem jeito. Eu já falei isso para vocês e vou voltar a dizer: não tenta, você não vai conseguir, você vai se frustrar, você vai achar que a palavra é fraca, você vai achar que você não tem condição. Não tenta, não se pode colocar fé no coração de ninguém. Só existe uma forma de nascer fé no coração de alguém: Deus abençoando esta pessoa com sua misericórdia, bondade, com sua graça. Só existe esse jeito. E o engraçado, ou quer dizer, o maravilhoso, é que quando a gente se vê no caminho, Wagner, a gente se vê perdidamente apaixonado por uma coisa que ontem a gente achava loucura, Cláudia. Que ontem a gente achava que, meu Deus, eu na igreja, imagina, o que eu vou fazer na igreja? Eu fazer o quê? Como se a igreja fosse o motivo de nós estarmos aqui. Mas não é. Esse não é o motivo de nós estarmos aqui, é porque aqui é o local onde a igreja se junta para adorar Ele, que com bondade nos levou ao seu caminho, para adorar Ele, que com maravilhosa graça nos encontrou. Tem um livro, isso aqui é com Rael, eu vou tentar lembrar, se eu aprender, se eu não falar direito, Rael, você me ajuda, porque você é o leitor de Philip Yancey. Aliás, Rael, quando você chegar no reino, que o Senhor falar: Rael, você leu 750 mil livros, você fala: Senhor, obrigado, Deus, por ter me dado um pastor que me enfiou um livro goela abaixo. Fala isso para Deus. Aleluia. Mas existe um livro do Philip Yancey que chama Maravilhosa Graça. Alguém aqui já leu? Sem fazer o Rael e o Jean Carlos. Nenhum de vocês leram ainda Philip Yancey, Maravilhosa Graça? Chega em casa hoje, então, entra na internet e compra Maravilhosa Graça Philip Yancey. E pelo amor de Deus, se acabe. Se acabe. Porque é graça, é a bondade, é a misericórdia, é de Deus que pega a alma do ser humano perdida e volta a alma dele para os caminhos do Senhor de uma forma milagrosa. Eu vou continuar lendo, olha que texto. É a bondade, a misericórdia de Deus, pela qual, exercendo sua santa influência sobre as almas, volta para Cristo, vírgula. Você está confuso? Você deve estar querendo saber o que eu estou lendo aqui. Tem alguém que não está entendendo o que eu estou lendo aqui? Eu estou lendo aqui a explicação exata do que queria dizer a palavra cáris no grego original, no texto que foi escrito originalmente. Eu não estou lendo um estudo. No original estava escrito tudo isso, só que compilaram em cáris e depois para nós veio como graça. Mas no original, quando um israelita lê o texto original, ele lê tudo isso que eu estou lendo. Bondade, misericórdia de Deus, pela qual, exercendo a sua santa influência, volta às almas do pecador. Agora, guardando, fortalecendo.
Meu Deus do céu. Sabe o que é interessante de ver sobre a graça, Rael? Porque ela não vem e não pega a gente, Gilmar, e transforma a gente, coloca a gente num caminho e nos abandona. Não é esse o projeto. Eu fico olhando para trás, quantas vezes na minha vida de fé eu não me senti abandonado. Quando eu era jovem, então, meu Deus do céu. Eu achava que as coisas da minha vida estavam erradas e eu estava abandonado. Eu achava que as coisas da minha vida não davam certo, eu estava sozinho. Mas quando eu percebia, quando eu sentia, quando eu dava por conta, quando eu acordava, eu olhava para o lado e via quem? A bênção, a caris. Eu via o carisma de Deus, que depois de ter aniquilado Jesus com a ira, entregou a nós o seu amor, o seu carinho. De quê? De não só me pegar num caminho desgraçado. A minha pastora disse que eu era sem forma e vazia. E eu digo para ela, graças a Deus, que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando eu casei, um dia eu mostro o DVD para vocês, o pastor Paulo brincando comigo disse, a igreja lotada, ele disse, Deise, você tem certeza que você vai casar com esse cara? As orelhas eram muito maiores do que é hoje, irmãos. Esses dias o Biro falou que eu sou bonito, que ele me deu uma camisa, eu falei, gostou da camisa, Biro? Ele falou, pastor, você é bonito. Eu falei, meu Deus, Deus me deu a bênção. Aleluia. Sabe o que é interessante e maravilhoso, irmãos? É a gente perceber que Deus não só nos pegou daquela vida e nos indicou um caminho de graça e de maravilhosa luz, mas além de fazer isso sem que nós merecêssemos, sem que nenhum de nós. Sabe quando começa a fé? A fé começa quando você percebe que não merece nada. A fé em Cristo genuína começa quando você entende que você é devedor. Deus não te deve nada, é você quem deve, é aí que começa. Mas sabe o que é lindo? É ver Deus pegar aquele cara e indicar um caminho, iluminar como um aeroporto à noite. Por favor, posso pousar? De repente o cara acende as luzes. E a gente vindo numa escuridão desgraçada. E de repente, milagrosamente, uma avenida de graça se acende no nosso meio. E a gente percebe que Deus fez isso por amor. Pousa aí, fique à vontade. Agora anda à vontade. Só que além de tudo isso, além dessa bênção, que é a sua graça de nos encontrar, de nos influenciar com a sua santidade, nos levar a um caminho, sabe o que ele faz? Segundo a originalidade do texto, ele guarda. E além de guardar, ele fortalece. Ah, meu Deus, que coisa maravilhosa. Sincero, irmãos, quantos de nós que estamos lançados à graça de Deus, que tantas vezes olhamos e falamos assim, eu não dou mais nenhum passo na minha vida. Acabou. E de repente se você agora olhar para trás, você vai ver que você falou isso há 15 anos atrás. Que você falou isso há 10 anos atrás. Que você falou isso há 1 ano atrás e já chegou 1 ano depois e você está aqui. É aquele cântico que a gente canta. Leva-me além. Leva-me além. Não é? Ele nos leva além. Ele guarda, ele fortalece, fazendo com que cresçam na fé. Ponto final. Essa é a explicação original da palavra graça. O que você acha? Que coisa maravilhosa, não é, irmãos? E o que foi que o texto diz? A graça, Apocalipse, último texto, depois que falou tudo, o livro da revelação, João está na ilha de Patmos recebendo a revelação. Jesus vai parar de falar com ele e vai mostrar para ele
que ele já mostrou para ele tudo o que tinha que mostrar. Agora ele vai dizer, acaba o livro, João, escreve uma frase. Escreve uma frase. A graça do Senhor Jesus esteja ou seja com todos vocês. Aleluia. Agora eu compreendo por que colocaram o nome aqui, bênção. Sabe o que é bênção? Bênção é quando você, independente de se agrada a você ou não, você identifica a bondade de Deus. Porque pode ser que você não esteja alegre com o que está acontecendo, mas você consegue ver a bondade de Deus. Então você pode chamar de bênção. É quando você vê a misericórdia de Deus. Sabe, quando você identifica nisso que então está a acontecer com você, não está te alegrando, ou está te alegrando muito, independente de estar ou não te alegrando, eu já disse, esse não é o termômetro para saber se é bênção ou não. Não é se você está contente, não é se você está feliz, porque muitas coisas no reino de Deus às vezes nos levam a caminhos de dores, mas a real é que nós temos que compreender se naquela situação eu consigo enxergar a bondade e a misericórdia de Deus. Se o que está acontecendo comigo, eu estou vendo misericórdia, eu estou vendo a bondade de Deus comigo, estou. Então Deus está me abençoando. Aleluia. Se Deus está se revelando na sua bondade e misericórdia, eu chamo isso de bênção. A Bíblia chama isso de bênção. O que é bênção? Bênção é a bondade e misericórdia de Deus revelada na vida do ser humano. E não importa em que status quo você se encontre, não importa. Quantas pessoas estão hoje dentro de um hospital em fase terminal, não sabe se vão viver mais um dia. Quantas vezes a gente vai ao Emílio Ribas e encontra com esse tipo de gente? Mas quando o grupo de louvor entra pelo corredor, o violão começa a tocar e o grupo de louvor, com as vozes divididas, começa a cantar: tocou-me, Jesus tocou-me. Aquelas pessoas se sentem abençoadas. Não é porque Deus curou, é porque Deus revelou a sua bondade. Alguém veio cantar para mim, alguém veio orar por mim. É porque Deus revelou a sua misericórdia. E essa bondade e misericórdia faz o quê? Exerce a santa influência. Então, espera aí, o que é bênção? O que é a bênção? A bênção é a bondade, a misericórdia de Deus revelada na sua santa influência. Então, irmão, eu não posso chamar de bênção aquilo que me leva aos caminhos tortuosos. Eu não posso dizer que Deus está me abençoando quando aquilo que recebo, ao invés de me levar aos caminhos do reino, me leva aos caminhos tortuosos. E não importa o que seja, não importa. Às vezes eu digo isso na igreja, falo para os jovens: cuidado com quem você há de escolher, porque você ainda tem chance para escolher quem você vai casar. Quem já chega casado não tem como escolher, tem que pedir Deus misericórdia e ajuda. Agora quem está aqui na igreja crescendo, adolescente, vai com calma, olha direito, veja bem, veja, porque tem pessoa que chama umas bênçãos de bênção que só a graça, que não leva para caminho do Senhor, leva para caminhos tortuosos. É bênção.
Ah, eu arrumei um trampo, graças a Deus. Que hora? A hora. Quando vai vir na igreja? Nunca mais. Quando vai se esforçar para vir? Nunca mais. Aí daqui de 2 anos você encontra a pessoa, está arregaçada no mundo por causa de um serviço que ele chamou de bênção. Ah, eu estou indo ali num lugar, olha meu, é uma bênção. Que bênção que é. Que mina a sua fé, que fala para a tua fé que Deus vai isso, vai aquilo outro. Irmãos, você já se perguntou quantas pessoas nos nossos dias estão frustradas com o evangelho da prosperidade? Eu garanto a você que se algum dia você vir passar uma semana na igreja, ou se você vir passar uma semana comigo na minha vida de pastor, eu garanto a você que pelo menos uma vez ao dia você vai ouvir essa história. De pessoas que não querem nunca mais entrar dentro de uma igreja, porque foram enganadas, frustradas, não receberam o evangelho de Jesus Cristo, receberam promessas em troca de entregar seu dinheiro, de fazer suas campanhas, suas promessas e suas mandingas gospel. E pessoas chamam isso do quê? De bênção. Isso é bênção? É bênção. É quando a misericórdia e a bondade de Deus se revela. É quando a santa influência de Deus te leva a Ele, te volta para Cristo, volta você para Cristo. Tem outra coisa, presta atenção. Sabe o que é bênção? Bênção é alguma coisa que guarda você, que te fortalece e que te faz crescer na fé em Cristo. É o que a palavra diz, não sou eu. Sabe o que é bênção? Bênção é o que te faz crescer na fé. Depois dessa mensagem, irmãos, eu gostaria que vocês voltassem para a casa de vocês e orassem a Deus e lessem as escrituras sagradas, porque eu garanto a vocês uma coisa: você e eu e nem ninguém na face dessa terra pode chamar de bênção de Deus aquilo que não gera fé. Não existe possibilidade de a gente chamar de bênção aquilo que não nos leva aos caminhos do Senhor, aquilo que não nos faz crescer na graça e no conhecimento, aquilo que não nos arremete para Jesus Cristo e nos faz então querer mais da presença dEle, mais de Sua palavra. Não existe. Mas nós vivemos numa geração tão egoísta, que não importa, basta alguém dar alguma coisa, ou acontecer alguma coisa na vida dela, ele diz: Deus me deu a bênção. Eu gostaria de, em nome de Jesus, dizer a você, que muita coisa que que a igreja brasileira tem chamado de bênção, que as pessoas dentro da igreja têm chamado de bênção, está longe de ser a bênção de Deus. A bênção de Deus, meus irmãos, é a bondade, é a misericórdia, é a santa influência que faz o ser humano se voltar a Jesus, e o guardar, e é o fortalecer, fazendo com que esse ser humano, que fora então abençoado, possa crescer na sua fé, desenvolver a sua salvação. Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos lá. Agora sim, eu gostaria muito de falar a vocês, tão sério quanto falei esses últimos 40 minutos. Eu gostaria de dizer a vocês que o meu desejo, o desejo desse jovem pastor, é que Deus possa nos abençoar. Sabe por que eu tenho absoluta certeza que você, sendo um ser humano pecador como todos os outros seres humanos são, eu creio que o que você e eu, o que nós precisamos é das bênçãos de Deus. Nós precisamos das ações de Deus em nossa vida,
que nos faz direcionar a nossa alma para o reino dele. Que nos faz. Nós que talvez já estejamos há algum tempo, que guarda a nossa fé. Nós precisamos da bênção de Deus para que a nossa fé seja fortalecida. Aleluia. Enquanto eu estava escrevendo essa mensagem, eu escrevi algumas coisas do tipo: Deus, se o Senhor quiser, se for da tua vontade, dar este trabalho a este pai de família que está desempregado e que está desesperado porque precisa de sustentar a sua casa, que este trabalho seja a tua bênção. Sabe, Senhor, essa pessoa que busca a sua libertação, busca ser liberto do mal, se o Senhor então estiver programado para dar a esta pessoa a libertação, que seja a sua bênção. Sabe, Senhor, essa pessoa que deseja se casar, que tem um sonho de ter uma família, porque veio de uma família destruída e não quer dar a mesma história à sua etnia. Ah, Deus, que seja a sua bênção, Pai. Que esse casamento seja um caminho de graça. Aleluia. Ah, Senhor, essa pessoa que vai entrar pela primeira vez hoje nesta igreja, procurando uma igreja para congregar e nem sabe dentro de seu coração ainda o que de fato quer de Deus, mas que estar dentro desta igreja esta noite seja a sua bênção. Que Deus possa nos abençoar, meus irmãos, e que nós tenhamos coragem para quando olharmos e vermos alguma coisa em nossa história que não está a nos levar para o caminho e que a gente não vai poder chamar de bênção, que nós tenhamos coragem de dizer não, ainda que seja para nossa felicidade, ainda que seja para a felicidade momentânea. Eu quero te convidar a nesse momento fechar os teus olhos em nome de Jesus. Deus, eu gostaria de orar por cada um de meus irmãos. Senhor, se houver pessoas entre nós precisando de ser abençoado por Ti, eu gostaria de Te suplicar que o Senhor pudesse abençoar este meu irmão e esta minha irmã, Senhor, com a Tua maravilhosa graça. Se revela a sua bondade, libertando, transformando. Revela a sua bondade, Deus. Revela a sua bondade e misericórdia, abrindo, Deus, talvez esta porta de emprego que há de ser o caminho de sustento deste pai de família, desta mãe que cuida de seu filho, Deus, muitas vezes sozinha, Pai. Deus, o Senhor possa abençoar a juventude com a sua graça, com a sua misericórdia, que o Senhor possa nos abençoar como igreja, Deus. Que a bênção do Senhor possa se estabelecer sobre as nossas vidas, porque hoje nós temos certeza que a Tua bênção é a Tua graça, é a Tua bondade, é a Tua misericórdia, é a Tua santa influência que nos influencia para os caminhos santos do Senhor, guardando e fortalecendo a nossa fé. Milagrosamente nos abençoe, Deus. Abençoe com o perdão. Abençoe-nos, ó Deus, com a Tua graça que nos perdoa de tanto mal, de coisas tão terríveis que nós temos coragem de fazer, Pai.
alma que sofre, Senhor, alma que sofre aprisionada pelo mal. Deus o abençoa com a sua liberdade, e que ao sentir a liberdade do seu poder, que ao sentir a liberdade, esse irmão, esta irmã, este meu irmão, esta minha irmã possa correr aos teus caminhos, certo de que o Senhor o libertou para que ele pudesse correr nos caminhos mais iluminados que a tua graça poderá acender a ele. Deus, manifesta o seu poder, a sua maravilha, manifesta a sua glória, restabelece fé, restabelece comunhão, restabelece, Deus, a honra, Deus, a tua honra, que o Senhor seja honrado no seu povo, Pai. Nós nos gloriamos na nossa fraqueza, Senhor, Deus, e na tua cruz, Jesus, nós te louvamos, Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre as nossas vidas hoje e eternamente. A igreja que crê na bênção de Deus diz amém. Diga amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.